Saudações, meus queridões e queridonas! É um prazer revê-los e revê-las. E hoje nós vamos falar de algo muito especial. Nós já fizemos uma radiografia da primeira fase do exame da ordem, então nós vimos como as questões são construídas, quantas questões caem por disciplina, nós vimos a topografia das questões, demos dicas de disciplinas importantes para você obter a sua aprovação. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que para a segunda fase. E eu diria que nesse caso, na segunda fase, é ainda mais importante você conhecer a prova. Não só pela singularidade, que é como é cobradas as questões abertas, né, a peça prática profissional e as outras questões, mas principalmente porque equívocos aqui podem ter consequências muito maiores que na primeira fase. E ainda tem um detalhe, mais à frente eu vou falar a respeito, que geralmente os estudantes aqui que vêm ou já são bacharéis, né, que já foram, terminaram, concluíram o seu curso de graduação, ou ainda são estudantes. E muitos de vocês aqui, nesse momento, lidam com um problema de vícios que vocês trouxeram, por exemplo, do estágio ou do trabalho que já faz. Então isso aqui é parecido com tirar a carteira de motorista. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que dirigir é diferente de você se preparar para uma prova de exame para obter a sua CNH. Não é a mesma coisa. Então, por exemplo, você no seu dia a dia, pode ser que um dia você dê a partida e saia sem o cinto de segurança, você coloca o cinto de segurança com o carro em movimento. Pode ser que você, quando for parar o carro, você não vai botar o braço para fora no seu dia a dia. Mas se você não faz isso, quando você está fazendo o seu exame de direção, você pode ser reprovado. E aqui também, no exame de ordem, em especial na segunda fase, você vai ter que se livrar de alguns vícios que talvez a sua trajetória em estágio, em trabalho, foram se acumulando. Então nós vamos falar aqui desse cenário, vamos falar tudo sobre a segunda fase, mas eu só quero ressaltar que é muito importante você saber lidar com as vedações que a prova de segunda fase impõe, das exigências que a prova de segunda fase impõe. Vamos lá, então. Para começar, só rememorando aqui, como é que é o caminho até a segunda fase? Você vai fazer a sua inscrição na primeira fase, você vai ter uma prova lá com 80 questões, alternativas A, B, C e D, e você tem que marcar a correta. Se você fizer 50% da prova, ou seja, 40 pontos, você é aprovado e vai ter a chance de fazer a segunda fase. A segunda fase, ela também assim como a primeira fase, são 3 provas anuais, né? Saiu o calendário já de 2025, e então vai aparecer para vocês, e geralmente as provas são mais ou menos nesses mesmos meses, né? Às vezes você tem uma variação, então, por exemplo, o primeiro, olha aí como está aparecendo aí para vocês agora, olha aí. Geralmente a primeira fase, ela vai ser ou março ou abril, a segunda fase em junho, às vezes em maio, você tem uma variação. Mas uma coisa que vocês já podem perceber aí, é que você tem um intervalo médio entre a primeira e a segunda fase de 2 meses apenas. O que isso já tem uma implicação? É que você tem um espaço de tempo muito curto de preparação para a segunda fase. Então, nós vamos ver daqui a pouco que você vai ter que escolher uma disciplina, você já tem que ter um grau de profundidade nessa disciplina já na primeira fase, porque você vai ter um tempo muito curto de preparação entre a primeira e a segunda fase, tá? Então isso é importante você saber. Então, são as 3 provas anuais. Se você fizer 40 pontos, você vai para a segunda fase. E superada a primeira fase, você vai fazer uma prova prático-profissional, né? É uma peça judicial e 4 questões que vão abertas, né? Que você vai ter que responder na sua prova. E aí já tem um pequeno problema, ou talvez a solução. Você vai ter que escolher uma de 7 áreas para fazer
a sua prova aberta, a segunda fase do exame de ordem. Quais são elas? Estão aparecendo aí para você, ó. É administrativo, civil, constitucional, empresarial, penal, trabalho e tributário. Você vai ter que escolher uma dessas disciplinas quando da sua inscrição no exame. Olha aí, ó, quando que é o momento que você escolhe? Não é superada a primeira fase. Você faz a sua inscrição para o exame, né? Você, na inscrição, antes mesmo de fazer a sua primeira prova, a prova fechada de 80 questões, você já escolhe qual prova você vai fazer para a segunda fase, qual disciplina você escolhe dentre essas 7 que nós falamos aqui. Então, esse já é um primeiro dilema. Como escolher, que disciplina escolher para fazer a segunda fase do exame da ordem? Eu tenho algumas sugestões. Isso não tem receita de bolo, não tem uma disciplina melhor do que outra para fazer exame. A minha sugestão é o que eu chamo de conjunto interseção. Vocês lembram lá da matemática, o que era o conjunto interseção? Era assim, ó, era esse espaço em comum entre 2 ou mais conjuntos. Vocês lembram lá? Vamos supor que sejam 3. Os pontos em comum entre 3, por exemplo, 3 conjuntos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você tem que escolher aquela que vai lhe dar mais facilidades. Você tem que escolher a disciplina que vai lhe dar mais facilidades. E o que eu quero dizer por isso? Vamos supor que você é um estagiário, né? Você está lá, estudante de direito, você está fazendo estágio na Defensoria Pública, por exemplo, mexendo com direito penal. Né? O seu dia a dia lá é mexer com direito penal no seu estágio. No seu TCC, você escolheu um tema de direito penal. Por que cargas d'água agora, na segunda fase, você vai fazer civil? Ou ao contrário, né? Você faz estágio na Justiça do Trabalho ou no escritório trabalhista. O seu TCC, você escolheu um tema trabalhista. Por que agora você vai escolher constitucional? Eu quero dizer com isso é o seguinte, tente criar conjuntos interseções. Se você não tem um sonho, fala assim, ó, meu sonho é mexer com direito penal. Vai no direito penal, tudo bem, ainda que seu estágio não seja, mas tente que o seu estágio seja do tema penal, direcione o seu TCC para o penal. Se você tem aquele sonho, ou caso você não tenha nenhuma área de sua preferência efetiva, faça um conjunto de interseção. Tente construir, ao longo da sua trajetória, esse conjunto de interseção. Então, você fazer um estágio, trabalhar numa área, fazer o seu TCC nessa área e, ao mesmo tempo, fazer a segunda fase nesta mesma área, isso já de largada você já sai na frente. Você já tem um conhecimento acumulado daquela disciplina. Então, a minha sugestão é que você tente construir esse conjunto de interseção ao longo da sua trajetória. Eu sei que às vezes não vai ser possível isso, né? Aí eu sugiro que você vá pelas suas escolhas pessoais. Então, assim, eu sou apaixonado com direito empresarial. Eu quero mexer com o direito empresarial quando eu sair da faculdade. Então, faça a segunda fase em direito empresarial. Porque se você tem uma afinidade com a matéria, você terá mais facilidade de aprender com profundidade o conteúdo dela. E você vai precisar dessa disciplina com um conteúdo muito mais profundo do que na primeira fase. Então, a dica que eu dou para você fazer as escolhas é essa: conjunto de interseção, uma preferência muito forte, ou caso nenhuma delas, você vai ter que tentar descobrir aquela que vai lhe dar mais facilidades. Se você só quer fazer o exame para passar para a advocacia, mas você não tem nenhum sonho em nenhuma área, você não criou um conjunto de interseção, qual era aquela que você tinha mais facilidade na faculdade? Então,
essas são as sugestões para que você escolha, mas essa é uma escolha totalmente sua. Eh, Basicamente, a dica para a escolha de disciplina é essa. A gente falou aqui uma coisa, eh, que você faz a primeira fase, se você é aprovado, você vai fazer a segunda fase do exame da ordem, aproximadamente 2 meses depois, mas tem uma novidade de alguns exames passados, que é o que a gente chama de repescagem. O que que é isso? Você fez uma primeira fase, você está apto a realizar a segunda fase, mas você já não tem mais só uma chance, você tem 2 chances agora de fazer a segunda fase. Então eu passei, fui aprovado na fase objetiva do exame da ordem. Fui para a segunda fase e ali eu reprovei, eu tenho a possibilidade no exame imediatamente subsequente fazer essa prova, a segunda fase novamente. É uma repescagem, é uma nova chance que eu tenho. Então, o exame da ordem ele era muito cruel, às vezes a pessoa arrebentava na primeira fase, e ela ia para a segunda fase e aí caía, o examinador errava a mão, pedia uma peça muito singular, o cara reprovava e ele tinha que começar a remar tudo de novo. Então, o exame foi remodelado alguns anos atrás para ter essa possibilidade da segunda fase poder ser repetida pelo candidato. Inclusive, o candidato pode, quando for fazer essa segunda prova, inclusive alterar a disciplina que ele vai fazer. Mas tem que ser no exame subsequente. Olha aí, aparecendo aí para vocês, ó, o examinando que não logra só um detalhe, o texto que está aí, a maior parte dele eu retirei de editais, tá, do próprio exame da ordem. Então tá aí, ó, o examinando que não lograr aprovação na prova prático profissional, será facultado computar o resultado obtido na prova objetiva apenas quando se submeter ao exame imediatamente subsequente. Então, por exemplo, você foi aprovado na primeira fase do 42, mas você foi reprovado na segunda fase do 42, você pode fazer a segunda fase do 43. E aí, inclusive, você tem com essa questão uma dilação de tempo maior para estudar. Mas é óbvio que a gente não quer isso, não quer que você seja aprovado, reprove e aí tenha esse tempo para estudar. A gente quer que você seja aprovado no primeiro e imediatamente na segunda fase. Mas há essa possibilidade. Então, isso, de certa forma, serve até para acalmá-lo quando for fazer a segunda fase, tá? Você já vai um pouco mais tranquilo, sabendo que não é tudo ou nada ali. Outra questão que é importante chamar a atenção. Na primeira fase, a prova é essencialmente legal. 90%, quando eu falo legal, é de texto normativo. Ela cobra conhecimento de texto normativo, às vezes é a Constituição, às vezes é uma lei, às vezes é até um ato infralegal, então, por exemplo, o Código de Ética e Disciplina da OAB. Mas ela é essencialmente legal. Ela tem nuances, se vocês assistirem o vídeo da radiografia da primeira fase, eu conto essas nuances. Então, por exemplo, trabalhista tem já na primeira fase um aspecto jurisprudencial maior, penal tem um aspecto doutrinário que outras disciplinas não têm. Enfim, já na segunda fase despenca a jurisprudência, em especial súmulas. Súmulas caem assim em qualquer das 7 áreas que você escolher, né? Obviamente, também o trabalho e processo de trabalho, como já são disciplinas mais jurisprudenciais, né, também caem com uma incidência ainda maior. Mas a jurisprudência ela é exigida e está no edital. Olha só, olha lá, expressamente previsto, todo edital tem um dispositivo com esse aí, ó. As questões da prova prática profissional poderão ser formuladas de modo que necessariamente a resposta reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Então, súmula do STF, súmula do STJ, lá na prova de trabalho do TST, as OJs, enfim, elas caem bastante. Agora, uma vantagem em relação à primeira fase é que a segunda fase, todas as disciplinas, que são as 7 que nós vimos aqui, todas elas já têm o seu conteúdo discriminado no edital. Então, isso, de certa forma,
ele te auxilia, te orienta no que você deve estudar e, ao mesmo tempo, te blinda, que o examinador não vai poder cobrar nada que não esteja ali previsto no edital, tá? Como é que é a dinâmica da segunda fase? Ela é composta de duas partes distintas. A primeira delas é uma redação, né, de uma peça profissional, que ela vale 5 pontos, metade da sua prova, né, de segunda fase. E você tem um texto de extensão máxima, que é definido no caderno, que são 5 páginas de 30 linhas. Então, uma extensão máxima de 150 linhas para você fazer a sua peça prático-profissional. Uma peça, eles vão te dar um caso concreto e te pedir a solução jurídica através de uma peça processual, tá? E, além disso, você tem 4 questões abertas, que elas são cada uma delas vale 1,25 pontos. Então, você tem 50% da sua prova na peça e os outros 50% divididos em 4 questões diferentes. E essas questões, geralmente, elas se desdobram em subitens. Então, A, B e C, o que é isso? O examinador te conta também um problema e te pergunta: A, isso. B, isso e aquilo. C, aquilo e aquilo outro. E você tem que responder essas questões. Para aprovação, você precisa de 60%, diferentemente lá na primeira fase, que você precisava de 50% para ser aprovado. Na segunda fase, você precisa fazer 60% da sua prova. E você sabe que há um peso muito maior da peça do que das outras questões. Mas qualquer ponto aí pode fazer a diferença. Não tem arredondamento, mas aqui também tem uma vantagem. É possível aqui a consulta à legislação, à lei seca, às súmulas. Olha aí como é que está. É permitida exclusivamente a consulta à legislação, súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos sem qualquer anotação ou comentário. Ou seja, você não pode levar lei comentada, a legislação anotada, esse tipo de coisa. Mas você pode levar, e nós vamos falar mais à frente o que é exatamente o que você pode levar, e você vai precisar aprender a utilizar esse material para a sua prova, um índice remissivo, saber como consultar a sua legislação, né? O tempo de duração é de 5 horas e aqui esse tempo você vai ter que lutar com ele, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa administração do tempo. Então são 5 horas. E como eu já falei, você tem que fazer 6 nessa prova, né? 6 em 10, 60%. Não tem arredondamento. Professor, mas eu fiz 5,9. Lamento. A não ser que você consiga, através de um recurso, majorar a sua prova. Nós vamos falar mais à frente sobre isso também. Alguns aspectos práticos para você ficar a tempo. A primeira delas é isso que a gente mencionou, a administração do seu tempo de prova. O que eu sugiro você fazer? A primeira coisa é você vai na sua prova, você vai para a peça profissional. Por quê? Porque ela 50% da sua prova é a peça profissional, a peça processual. Então você vai lá e vai ler esse enunciado atentamente, no mínimo 3 vezes. Atentamente você vai ler. E você já vai tentando identificar qual é a peça, quais as teses que você utilizará nessa peça, e você vai fazer um esqueleto dela. Você não vai escrever uma peça inteira no seu caderno de rascunho para depois passar para o caderno definitivo. Você não tem tempo para fazer isso. Então, o que você vai fazer é uma esquematização da sua peça. Você identificou que peça que é, para qual juízo, você vai colocar lá que a qualificação você não pode esquecer das partes, você vai ver se o problema, a depender da peça processual, você vai pedir condenação em honorários ou não vai, se é possível pedir dilação probatória ou não, as teses processuais e de direito materiais cabíveis, você vai fazer um esboço simplesmente dela.
você vai gastar aí, ó, em torno de uns 30, 45 minutos. Você faz esse esboço da peça. Feito isso, você vai para as questões abertas, para resolvê-las, né? Você vai gastar aí em torno de umas 2 horas, talvez um pouco mais, um pouco menos. E aí você retorna para a sua peça. Outra coisa, a mesma coisa das questões. Você faz a esquematização da resposta no seu rascunho, mas você já escreve diretamente lá no caderno definitivo. Por quê? Para evitar que você perca tempo fazendo todo o rascunho para depois passar a limpo. Você não vai ter tempo para fazer isso, tá? Você tem que então fazer um esboço, um esqueleto das questões, assim como lá da peça, estão as teses cabíveis, mas redigir já no caderno definitivo, para você ter tempo, né? E o que eu sugiro? Que você faça várias questões, várias peças, porque você vai precisar simular a sua agilidade. Se você não tem o costume de escrever à mão, você vai precisar. Se você escreve garranchos, e nós vamos falar daqui a pouco, a previsão editalícia de zerar a sua prova se sua letra for ilegível. Então, a minha sugestão de divisão de tempo, de organização de tempo, é essa, né? Obviamente, tem pessoas que têm uma habilidade natural, a vida inteira sempre foram muito rápidas em fazer provas. Essa pessoa não precisa dessa minha dica. Essa administração de tempo que eu sugiro é para aquela pessoa que está, né, como se diz, está cega, está tateando o terreno chegando agora. Você vai precisar não só saber direito, mas administrar seu tempo durante a prova, tá? Então, o primeiro aspecto prático era esse, de administração do tempo de prova. O segundo aspecto é que você tem que observar a transcrição no campo correto, os itens que são pedidos pela questão e o espaço que é reservado para isso. O que eu quero dizer? Geralmente, as questões da FGV lá, ela vai te dar uma questão aberta, por exemplo. Questão 3, ela vai te fazer 3 perguntinhas. Ou às vezes 2, geralmente é A e B, mas pode ser que no edital tenha previsão de mais ou ainda nem precisa dessa previsão editalícia. Você tem que responder, você não pode fazer um texto único. Você não pode fazer um texto único para responder a questão inteira. Você não pode fazer uma redação. Ele te perguntou assim, A, fulano isso aqui, B, ciclano isso aqui. Você não pode redigir uma redação inteira e falar fulano fez isso aqui, e ciclano fez aquilo, aquilo outro, como se fosse uma questão. Você tem que separar em itens, cada um deles, tá? Olha só como é que está falando numa previsão editalícia de exame de ordem, olha lá. O examinando deverá observar a ordem de transcrição das suas respostas, inclusive isso, você tem que colocar no campo correto. Então, se está lá na questão 1, você tem que colocar no campo da questão 1. Questão 2 tem que colocar no campo da questão 2. E você tem que fazer a separação por subitens. Fez uma pergunta letra A, você coloca lá um campo A. Fez pergunta letra B, B. Devendo-se iniciá-la pela redação de sua peça profissional, então a primeira questão é a peça profissional, seguida das respostas às 4 questões discursivas em ordem crescente. Aquele que não observar tal ordem da transcrição, assim como o número máximo de páginas destinadas à redação, eu esqueci de falar isso, para a redação eu falei, né, da peça profissional, são 150 linhas, 5 páginas de 30. Para as questões abertas, 30 linhas para cada uma página para cada. Então, aquele que não observar a ordem de transcrição, bem como o número máximo de páginas destinadas à redação e das questões discursivas, receberá nota 0, sendo vedado qualquer tipo de rasura ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação sumária. Então, você não pode deixar de fazer essa organização correta da sua prova, tá? Você precisa treinar para evitar isso. Olha aí, ó, outros dispositivos editalícios que batem nessa mesma questão. Na redação das respostas discursivas,
o examinando deverá indicar obrigatoriamente a qual item do enunciado se refere cada parte de sua resposta. A, B, C, sob pena de receber nota 0. O examinando que indicar somente uma alternativa, A, ou B, ou C, ou etc., e não assinalar a alternativa subsequente, terá corrigida somente a que estiver indicada expressamente no caderno de respostas. Vocês estão vendo que tem nuances aqui? Não basta você só saber direito, né? Não basta só você ser bom nas disciplinas, você tem que também, um equívoco, um mero equívoco pode ser causa da sua eliminação. Você precisa tomar cuidado, tem que ler o edital. Mas aqui nós estamos mastigando isso para você, tá? Olha lá, mais uma. Para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular o texto com a extensão máxima definida na capa. Para a redação, a extensão máxima das questões é de 30 linhas. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local. Ou seja, você não pode, eu vi aqui que não vai dar espaço para eu terminar de redigir. Começar a escrever aqui, assim, ó, do lado, né, onde não é o campo devido. Né, você vai lá e escreve duas frases encavaladas numa só linha. Você não pode inventar. É por isso que você treinar para a prova é importante. Né? Para você, por uma bobeira, um deslize, uma falta de previdência, né, de não se precaver no seu preparo, tirar 0, por exemplo. Ok? Outra coisa que você tem que ficar esperto, isso aqui eu já vi gente rodar por conta disso. Você tem que evitar qualquer identificação na sua prova. Então, isso aqui é um perigo para quem faz estágio. Você faz lá peças processuais todo dia lá no seu estágio e você assina lá embaixo, o seu nome. Lá, você estava lá no escritório e gostava de assinar junto com o advogado que supervisionava. E você lá na sua peça, você assina seu nome, por exemplo. Você não pode fazer isso sob pena de eliminação. E não é só assinar seu nome, é qualquer identificação. Então, se você é aquela que manda recadinho para examinador, na sua faculdade você mandava beijinho para a professora, fazia coração, os meninos que faziam caveira, você não pode fazer qualquer tipo de identificação sob pena de eliminação, sob pena de 0 e eliminação. Olha aí como é que está. O caderno de textos definitivos da prova prática não poderá ser assinado, rubricado ou conter qualquer palavra ou marca que o identifique em outro local que não apropriado, sob pena de ser anulado. A detecção de qualquer marca identificadora destinada à transcrição acarretará a anulação da prova prática profissional e a eliminação do candidato. Outra coisa, quando você for fazer as provas práticas profissionais, a peça e as respostas exigem a assinatura, você deverá utilizar apenas a palavra advogado, 3 pontinhos. Você não vai poder assinar seu nome, inventar um nome fictício. Você não pode ir lá e colocar um nome fictício. Você inventou, tá? Mais previsões editalícias que mostram que você deve evitar qualquer tipo de identificação. Na elaboração dos textos da peça profissional das respostas, o examinando deverá incluir todos os dados que se fazem necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação, informações além daquelas fornecidas e permitidas no enunciado da prova. Então, se você tem que falar município, lá você não vai colocar o seu município, você não vai colocar a data, salvo se a questão exigir, e você precisa daquela data na sua resposta, para mostrar que houve ou não houve uma prescrição, esse tipo de coisa. Mas você não vai inventar data, não vai colocar nada que possa identificar você como candidato. Tá? Então aqui você não coloca o seu município, você só escreve município, data, advogado, OAB, município XXX, nada que possa sugerir que você quer que o examinador
consiga identificar sua prova. É para evitar uma fraude isso, para evitar de alguém tentar burlar o sistema. Então vamos supor que a pessoa conhece alguém que faça a correção do exame da ordem. E ela fala assim, olha, eu vou fazer 3 coraçãozinhos na minha prova, porque você não tem o seu nome na sua prova para quem vai corrigir. Então, vou deixar 3 coraçãozinhos. Isso aí é um problema, né? Então, evite qualquer tipo de identificação. Você vai devolver o caderno de provas. Enfim, essa é a terceira dica para você evitar. E a quarta, olha só, letra legível, gente. Tem previsão editalícia, que se a letra for legível, é caso de zero. Olha lá para vocês, olha. As provas práticos profissionais deverão ser manuscritas em letra legível. O examinando receberá nota 0 nas questões em casos de letra ilegível. Então, meu amigo, assim, eu sei que é um sintoma da geração, que é a minha geração, não existia essa tecnologia que vocês têm hoje, por exemplo, tirar uma foto do quadro, ou não existia slide, o professor mandar o arquivo de slide para você te auxiliar no estudo, e isso acaba que vocês, como se diz, escrevem muito menos. Essas gerações mais novas escrevem muito menos. E isso pode te afetar no exame de ordem. Então, você já sabendo que vai fazer o exame de ordem, você tem que treinar. Se a sua letra é horrível, você tem que treinar, melhorar a sua caligrafia. Por quê? Não adianta nada você saber bastante e chegar lá e tomar 0 numa prova porque a sua letra é tida como ilegível, tá? Então, treinem isso ao longo do processo. Eu já disse para vocês que a consulta é permitida, a legislação, súmulas e tal. Vamos ver como é que é a previsão do edital, o que é que você pode consultar, o que você não pode. Então está falando aqui, olha, durante a realização da prova prática profissional, será permitida exclusivamente a consulta à legislação, súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, precedentes normativos, sem qualquer anotação ou comentário. Aí ela faz referência ao anexo 3 do edital, que eu até trouxe o conteúdo. Então você não pode fazer anotações, né, como se diz, lembrancinhas, né, colas disfarçadas de grifos, né? O máximo que você pode fazer é utilizar aquelas etiquetas de remissão, CPC, Código Civil, Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal, CTN. Você não pode utilizar anotações no seu código, tá? No seu vadimeco. Você não pode, se nós vamos ver daqui a pouco, você não pode imprimir as suas legislações e levar, tem que ser material produzido por editora, o edital é expresso nesse sentido. Olha lá, ó. E aí tem um detalhe, que eles falam, inclusive agora nós vamos ler. O que cai na sua prova é a legislação vigente até a data da publicação do edital, né? O edital é expresso nisso, nós vamos ler daqui a pouco. Então vamos supor que houve uma desatualização, não pode imprimir e levar a lei em virtude de uma nova lei promulgada, tá? Legislação com entrada em vigor até após a data do edital não serão objeto de avaliação nas provas, assim como não serão considerados para fins de correção. Em virtude disso, somente será permitida a consultas a publicações produzidas pelas editoras, vedada a atualização de legislação pelos examinantes. Então, você não pode pegar o seu vadimeco e anotar lá agora a nova redação do artigo tal. Você não pode fazer. Mas tem uma súmula nova. Você vai lá e escreve o teor dessa súmula. E você também não pode levar impresso. Aqui está dizendo que você só pode levar aquele material produzido por editoras, tá? O que é permitido? Isso está no anexo 3 do edital, tá? Então, vocês que tiverem curiosidade, vocês vão lá para o anexo 3 do edital. Mas está lá, legislação não comentada, não anotada, não comparada, códigos inclusivos organizados que não possuem índice estruturando roteiros de peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência,
informativos dos tribunais ou quaisquer anotações ou comparações. Então, o que está falando é isso. Você não pode ter remissões à jurisprudência, remissões doutrinárias naqueles códigos, você não pode ter um roteiro de peças processuais, porque você tem livros, por exemplo, que é legislação, mas ao mesmo tempo tem lá modelos de peças, isso você não pode levar. Súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, inclusive organizados, então organizados por temas, mas que não estruture uma peça processual. Então, às vezes você tem lá, por exemplo, no tributário, CTN, a legislação dos impostos em espécie, né? Daquelas regulações federais, por exemplo. Então, você não pode ter isso estruturando um roteiro para sua prova, mas ela pode estar organizada, né? Lei de introdução aos códigos, instruções normativas, índices remissivos, inclusive índice remissivo é muito importante, porque às vezes você pega uma questão que você não se recorda, às vezes nem sabia como resolver, mas por aquela palavra você acha a legislação ao longo da prova. Você vai no índice remissivo, então, por exemplo, você está lá, prescrição, você não sabe o que o examinador está te perguntando. Você vai no índice remissivo lá do principal texto legal que vai cair na área que você escolher, procura lá prescrição, ele vai te falar, vai estar lá assim, artigos tais, tais, tais tem essa palavra, né? Você vai saber isso pelo índice remissivo. Então você vai lá e lê. Você pode se deparar com a grata surpresa de encontrar a sua resposta da prova, tá? Então o índice remissivo é importante e é importante que você saiba utilizá-lo. Índices remissivos em ordem alfabética ou temáticos, desde que não estruturam roteiros de peças processuais, exposição de motivos, regimento interno, resolução de tribunais, simples utilização de marca-texto. Então, se você estuda marcando texto ou grifando, isso não é problema, você levar essa legislação dessa forma. O que você não pode é ter anotações, né, a respeito. Separação de códigos por clips, utilização de separadores de códigos fabricados por editoras, enfim. Basicamente, a mensagem que o examinador está te dando é o seguinte: você não pode levar, como se diz, algo além do que a legislação pura e simples. Você pode ter grifos porque você estudou, você vai ter uma memória visual, você pode fazer traços, né, grifando, mas você não pode fazer as suas anotações com comentários jurídicos, esse tipo de coisa. O que é vedado? Aí está falando. Códigos comentados, anotados, comparados ou com organização de índices, estruturando roteiros de peças processuais, jurisprudências, anotações pessoais ou transcrições, cópias reprográficas, que é aquilo que eu falei, você não pode levar lá o papel impresso, tem que ser algo produzido por editoras. Você não pode fazer marcas, traços, grifos que te ajudem a estruturar roteiros de peças processuais ou anotações pessoais. Enfim, é importante vocês lerem esse anexo 3 do edital, que sempre vai ter o que é permitido e o que não é permitido, tá? E a pontuação? Como é que fica a pontuação da segunda fase? Eu já falei para vocês aquele momento que a peça ela vale 5 pontos e as questões 1,25 cada uma delas, né? Mas e agora como é que eles corrigem isso? Olha só, como é que é a correção da prova? Olha, o texto da peça profissional e as respostas serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio jurídico, a fundamentação e sua consistência e capacidade de interpretação e exposição e a técnica profissional demonstrada. A mera transcrição de dispositivos legais, desprovida de justificativa da resposta e desenvolvimento do raciocínio jurídico não ensejará pontuação. Então não adianta o examinador te deu um caso hipotético, contou uma historinha para você, e te perguntou alguma coisa. Você não pode responder para ele assim, artigo tal de tal lei. Você não pode fazer só uma mera transcrição sem explicar, sem entrar no problema hipotético que ele te deu. Você tem que desenvolver esse raciocínio, tá?
Para cada examinando, a nota da prova prático-profissional será obtida pelo seguinte procedimento: poderão ser concedidas notas não inteiras para as respostas. Então, por exemplo, você pode uma questão, por exemplo, vale 1,25, né. Vamos supor que o examinador dividiu ela em 2 partes lá, e a primeira parte ele atribui 0,75 e a segunda 0,5. Naquela parte do 0,5 ele pode te dar 0,3, 0,1, 0,2, 0 e inclusive 0,5, tá? É isso que está dizendo. E o somatório dessas questões todas é que vai ser o valor da prova prático-profissional, e você tem que fazer 6, 60%, né? Senão você não é aprovado no exame. Isso aqui é muito importante, você tem que acertar a peça, tá? Porque a peça inadequada, eles vão te dar 0. Olha aí como é que está falando. Então, e a peça vale 50% da prova, né? Se você tirar 0 na peça, você está fora do exame, tá? Olha só, nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema proposto, considerado para este fim peça que não esteja exclusivamente em conformidade com a solução técnica indicada no padrão de resposta da prova, ou de apresentação de resposta incoerente com a situação proposta ou ausência de texto, o examinando receberá nota 0 na redação da peça profissional ou na questão. Então, por isso que é tão importante acertar a peça. Por isso que é importante treinar a peça, você ter palavras-chave para você identificar. Então, por exemplo, quando eu fiz a segunda fase, eu fiz em tributário. Então, você tem algumas frases que são, elas já te sugerem qual é a peça adequada. Então, por exemplo, se o examinador vira e fala o seguinte: será importante produção de provas. Você já sabe que não cabe um mandado de segurança, porque o mandado de segurança é prova pré-constituída. Será necessária a produção de prova pericial. Você já sabe que lá no tributário não cabe uma exceção de pré-executividade. Então, você tem que desenvolver ao longo dessa sua preparação, não só apenas treinar e tal, mas também essas minúcias de determinadas palavras que acendem um alerta para descartar ou para incluir uma peça dentro da probabilidade da solução do problema, tá? A indicação correta da peça prática é verificada no nome em iuris da peça concomitantemente, com o correto e completo fundamento legal usado para justificar tecnicamente a escolha feita. Então, você vai ter que dar o nome correto para a peça, né? Que vai estar lá dentro do espelho. Então, você tem que dar um nome, né, daquela peça processual. E usar o completo fundamento legal para justificar tecnicamente essa sua escolha, tá? Basicamente é isso. Eu falei agora da pontuação, né? Como é que são os critérios que o examinador expressamente coloca no edital, e esse cuidado em específico com a peça processual. Mas saibam vocês que é possível a interposição de recurso, assim como lá na primeira fase. São 3 dias a partir da publicação do gabarito definitivo, né, do padrão de respostas às questões. Só que também o recurso tem nuances aqui para você interpor. A primeira delas é que você vai ter que indicar em qual linha ou intervalo de linhas do caderno de resposta encontra-se o texto que sustenta a sua argumentação. Só um detalhe, gente, abri um parênteses aqui para vocês. Olha só, a prova de primeira fase, você vai lá e marca suas bolinhas, preenche o quadradinho lá inteiro, e aquilo tudo é corrigido por um computador, né? Que vai passar lá, ele vai fazer a leitura de qual letra que você marcou, certo ou errado, padrão de resposta. A correção da segunda fase, ela é humana. Então, aqui a possibilidade de erro, ela acontece. A possibilidade de sucesso de um recurso, ela é maior também para a segunda fase. Eu já vi pessoas serem aprovadas por conta de recurso, tá? Então, aqui na segunda fase, o recurso tem uma relevância muito maior. Porque na primeira fase, inclusive, se algum recurso é provido, ele é provido para todo mundo.
Então, por exemplo, eu discordei de um enunciado da prova de primeira fase, apresentei um recurso, essa questão ela é anulada ou não é anulada só para mim? É para todo mundo. Na segunda fase, não, porque as respostas minhas não são iguais a dos outros milhares de candidatos. Então, o recurso na segunda fase ele é um recurso muito mais importante, né? Então, você tem que saber utilizá-lo, né? Você não tem às vezes, o que é só um argumento que você utilizou ali, que só você utilizou, pode dar uma pontuação. Então, aqui é mais importante você saber como produzir um recurso, né, como se portar para garantir, por exemplo, a majoração da sua nota e sua aprovação. Então, quando você faz o recurso, você deve indicar lá em qual linha, intervalos de linha do caderno de resposta que você falou e que o examinador não levou em consideração. E eu já vi isso acontecer. Eu lembro especificamente de um ex-estagiário meu que ele fez a resposta, fez a remissão ao dispositivo legal que estava no padrão de resposta e o examinador não considerou. Aí ele fez o recurso e foi dado o item integralmente para ele, tá? Você vai ter que interpor o recurso do jeito que está aparecendo aí para vocês, ó. No máximo 5.000 caracteres, então você tem que ser conciso, preciso no seu recurso. Apontar a linha que está lá, o que você falou corretamente, não foi levado em consideração. E aí está falando logo abaixo aí no 5.7.1, é que você vai ter acesso à sua prova, tá? Durante esse período, você vai ter acesso à imagem digitalizada da sua prova, então você vai ter a possibilidade de fazer essa remissão exata para fins de recurso. E caso o recurso não dê certo, você ainda tem um negócio que a gente chama de pedido de reconsideração por erro material. Às vezes você acertou a questão, sua resposta é idêntica ao padrão de resposta da FGV, por exemplo, mas por algum motivo o examinador lá não fez a soma correta, da sua questão. Você pode ainda apresentar esse pedido de reconsideração, tá? Que também tem a previsão lá no edital. Enfim, pessoal, esse era o que a gente tinha para falar sobre a segunda fase, essa radiografia. É parecido com aquilo que eu já mencionei para vocês na primeira fase. Não basta você ser um excelente, por exemplo, boxeador. Se você entrou numa luta de MMA, que as regras são diferentes, você, por exemplo, pode perder essa luta por só não saber as regras, tá? Então, o campo de batalha é importante você conhecê-lo. Não basta só saber direito. Equívocos, meros equívocos, podem conduzir à sua reprovação. Mas a gente tem certeza que você será aprovado nessa caminhada junto com a gente. Beleza? Um grande abraço, a gente se vê no dia a dia.